Vamos com a palavra do Senhor. Livro de Josué. Vamos lá para o livro de Josué, lá no comecinho da Bíblia. Josué, capítulo 2, versículo 1, tá bom? Josué, capítulo 2, nós vamos começar no primeiro versículo. Estamos chegando no fim do ano, e sempre que chega no fim do ano, eu particularmente costumo a escrever, a pensar metas, para o novo ano. Eu pego e faço um balanço, faço assim, várias metas eu alcancei, várias metas nesse ano ainda não deu certo. E o próximo ano a gente sempre quer melhor. Eu tenho certeza que você, para sua família, para sua casa, para os seus filhos, para o seu trabalho, você não vê um próximo ano pior do que esse ano. Sempre a gente tem uma meta, uma visão de algo melhor. A questão é que isso de querer o melhor, uma mudança, uma vida diferente, a gente está querendo em todos os dezembros. E anos após anos a gente fala, mas eu queria tanto isso, eu queria que virasse isso, eu queria que, transformasse essa situação. E parece que às vezes vem ano, passa ano, e eu continuo na mesma. E a mesmice, quando falta uma mudança de vida, quando a nossa expectativa é frustrada ano após ano, isso vai acarretando uma tristeza, um desânimo, aí o desânimo vem uma amargura, e é uma bola de neve. E eu gostaria de falar com vocês sobre isso, sobre uma mudança de vida. Se nós queremos uma nova vida, se nós queremos um novo resultado, nós vamos precisar de uma nova atitude. E esse capítulo de Josué, capítulo 2, ele vai trazer a história de uma mulher, a nossa heroína de hoje, de uma mulher que mudou a história dela e da família dela. E hoje eu tenho certeza, se nós entendemos a palavra do Senhor, a nossa vida também pode ser totalmente modificada, transformada, e vivermos o melhor do Senhor ainda nessa terra, nesse ano, nesse novo ano que vai entrar. Porque não existe coisa difícil ou fácil para Deus. Deus, tudo é possível, Ele tem todo o poder. Vamos lá, Josué 2, versículo 1 vai dizer assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher meretriz, cujo nome dela era Raabe. E esses 2 homens dormiram ali nessa casa. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó, olha só, o rei de Jericó ficou sabendo. Pelo que o rei de Jericó disse: vai lá e tira esses homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar a terra. Versículo 4. Porque aquela mulher tomou ambos aqueles homens, escondeu e disse: é verdade, vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde era. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Eu não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vos alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até os vaus, e fechou-se a porta. E havendo saído os que iam após deles,
E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E ela disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados diante de vós. Porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, que saíeis do Egito e que fizesse aos 2 reis dos amorreus, de Sion e a Og, que estava além do Jordão, o qual destruíste. Ouvindo isso, o nosso coração derreteu, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aleluia. Até aqui, igreja. Eu vou ler mais essa história com vocês, se quiser deixar aberta a Bíblia. Aqui eu fiz questão de ler esse texto porque é muito lindo. Eu li várias vezes esse texto essa semana. E ele começa... Nós temos que entender o ponto que nós estamos na história. Está num ponto onde Moisés, ele já tinha morrido, tinha falecido. O povo passou por um período de luto. Deus olha para Josué e fala: Josué, levanta-se, seja um homem valente, um homem corajoso. Você é um homem diferente, levanta e vamos tomar a terra. A vida continua. A tristeza que você viveu nesse passado, a tristeza que você viveu, vamos parar e vamos continuar a caminhada. Deus fala para Josué: levanta-se e vamos viver, vamos continuar. Não podemos ser paralisados por momentos. Deus fala, se você ler o capítulo 1, você vai ver esse diálogo de Deus com Josué. Então Josué enxuga suas lágrimas depois de 40 dias chorando. Ele fala: vamos então, Deus está dando a vitória para nós. E nós temos que entender que as coisas acontecem primeiramente no reino dos céus. Muitas vezes a gente ora: Deus, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Quem já orou assim? Deus, se tu fizesse isso por mim. Deus, se tu me curasse. Deus, se tu abrisse a porta. A gente ora, mas Jesus já conquistou tudo por nós. A cura, Jesus já conquistou. A porta, Ele já abriu. Então tudo já está feito. Jesus já conquistou tudo lá na cruz. Então a conquista da terra prometida já era deles. Mas mesmo já Deus dando a palavra, a promessa que já aconteceu, que Deus já deu a vitória, há uma atitude do povo de Israel, há uma atitude de Josué. Tanto é que ele fala: Jericó tem os muros, Jericó é forte, Jericó tem a sua dificuldade. Eu vou enviar 2 homens para eles olharem. Moisés, ele fez isso, lembra lá atrás a história? Que Moisés envia os 12 espias para olhar a terra prometida. Josué faz a mesma coisa, envia 2 homens. E eles começam a olhar a cidade, olhar o muro, olha a fraqueza, olha por onde dá para entrar, onde está o soldado. E começam a olhar. E eu acredito que numa atitude de desespero, porque alguém talvez tinha visto eles, alguém ia denunciar eles, eles entram na casa dessa mulher chamada Raabe. Mas não era uma casa de família, não era uma casa que as crianças iam lá tomar um café. Era um lugar ali propício ao pecado, à prostituição. Era isso que ela fazia. E aqueles 2 homens, para salvar a sua vida, entram nessa casa. E ela fecha a porta e esconde aqueles homens. E nós temos que entender que a vida de Raabe era uma vida complicada. Você vê pelo contexto aqui, pela palavra, que ela provavelmente vivia sozinha. Ela não tinha uma família, ela não tinha amigos. Havia uma rejeição na sociedade pela vida dela, pela forma que ela agia, pelo que ela plantou a vida inteira.
Então, de uma mulher que era desprezada, uma mulher que vivia sozinha, ela toma uma atitude e salva a vida daqueles 2 espias que Josué mandou. E nós temos que entender que a oportunidade Deus está dando para todos. Quando eu era criança, eu via histórias dessa maneira e eu tinha dificuldade de entender algumas coisas. Eu olhava uma história como de Jericó e falava: Deus, por que o Senhor só salvou a família de Raabe? Quantas famílias tinha em Jericó? Você já se fez essa pergunta? E se você começa a pensar, a gente entra num paradoxo e fala: mas Deus, se tu é bom, por que só a família de Raabe? Por que só a Raabe? Mas a própria Bíblia explica para a gente por que Raabe foi salva e muitos não. Se você ver em Josué 2,7, vai falar que todo mundo começou a ouvir sobre os feitos do Senhor. Toda a cidade estava vendo o que Deus estava fazendo. Um temor caiu sobre a cidade, mas só teve uma mulher que falou: eu vou ser submissa a esse Deus. Deus está dando a oportunidade a todos, mas nem todos vão pegar essa oportunidade. A salvação, a mudança de vida está proposto a todos nós. A gente vai falar: mas ele tem uma vida mais fácil, ele tem uma vida mais difícil, esse enfrenta um problema que eu não enfrento, eu enfrento um problema que ele não enfrenta. É verdade, mas Deus, Ele nos dá uma nova oportunidade a todos. Ele dá uma oportunidade para todo mundo. Todo mundo ali começou a ficar com medo. Todo mundo começou ali, o coração da cidade inteira começou a se derreter. Todo mundo ali começou a ficar ali: ai, o povo de Israel, o povo de Israel. Mas teve uma mulher que falou: eu creio nesse Deus dos céus, Senhor da terra, que vai dar a vitória a Israel. Então a mudança da vida de Raabe começou em ela crer. Porque se eu quero ter uma mudança de vida, eu sei que Deus é poderoso. Eu tenho essa convicção. Eu preciso crer e acreditar na palavra de Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? Mas quando eu ouço a palavra de Deus e não a pratico, lembra da parábola da casa? Aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, o que acontece com a casa? Ela cai. Todo mundo lá ouviu a palavra que Israel estava vindo, mas eles não creram. E as casas deles? Mas Raabe creu, aleluia. A desprezada creu. A pecadora creu. E a casa dela continuou de pé, aleluia. Então não vemos que não é pela justiça de Raabe. Não é porque ela era boazinha ou malzinha. Não era porque ela era uma mulher bem falada ou mal falada. É porque ela foi submissa à palavra do Senhor, aleluia. Eu sei que o pecado, o diabo, ele nos coloca alguns pesos que é difícil carregar. Você já viveu com o peso de uma atitude errada? O diabo coloca esse peso de um pecado, de um erro lá atrás. E a gente começa a caminhar com um peso, com um pecado. E isso vai deixando a gente pesado. Vai dificultando a nossa caminhada. E a gente acha que a gente não é mais merecedor. A gente acha que a gente não merece mais. A gente acha que não dá mais. Mas a Raabe entendeu isso. Ela fala: não é pelo que eu faço, é pela essa graça que o Senhor nos deu. Ela entendeu a graça, o favor de Deus. Ela entendeu que não era porque ela era uma mulher boa ou ruim, porque ela tinha atitude certa ou errada. Ela entendeu a bondade do Senhor, aleluia. Raabe não conhecia muitas coisas, mas ela entendeu a bondade do Senhor. Nós precisamos entender e crer. A cidade inteira ouviu a mesma notícia, mas Raabe foi diferente. E a Raabe teve tanta fé, ela teve tanta fé, que lembra o povo de Israel? Eles não ficavam duvidando.
Pode ver, dia após dia, eles viam problemas, eles reclamavam e falavam, vamos voltar. Tinha outro problema, vamos voltar. Tinha outro problema, falta de água, vamos voltar. Eles viam milagre atrás de milagres. Eles viam manifestação de Deus atrás de manifestação de Deus. Eles viam pão caindo do céu, a rocha dando água. Eles viram o mar vermelho e não conseguiam acreditar. Raabe, ela ouviu falar e acreditou. Ela apenas ouviu, ela não precisou nem ver. E Jesus, ele fala sobre isso. Vai ter muita gente que não vai ver, mas vai acreditar, vai crer, e bem-aventurado vai ser eles. Você pode ser esse bem-aventurado que Jesus falou. Eu posso ser desaventurado, eu não vi, eu nunca vi, mas eu creio na palavra do Senhor. Eu não estou vendo nenhuma cura, eu não estou vendo nenhuma porta aberta, mas eu creio nessa palavra, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por essa palavra que o Senhor tem sobre a minha vida. A mudança de vida de Raabe, é muito lindo isso. Eu posso ser a Raabe hoje dessa geração, que vai acreditar, mesmo numa geração incrédula. Numa cidade, teve uma pessoa que acreditou, e essa fé alcançou toda a sua família. E a gente achando que a gente precisa, que o problema é a família, que o problema é a cidade, que o problema é o bairro, que o problema é o vizinho, que o problema é o lugar que eu moro. Não, o problema é que eu não consegui acreditar ainda nessa palavra. Mas hoje eu posso ser como Raabe e falar, eu vou acreditar, Senhor. Eu quero ser submisso, Deus, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo o mar vermelho abrir. Eu não vi o maná cair. Eu não vi a rocha da água. Eu não vi nada, Senhor, mas eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua misericórdia, Jesus, aleluia. Creia no Senhor. Creia no Senhor. E nesse capítulo, no versículo 9, ele disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha a fé de Raabe. O povo duvidava, vendo tudo. No versículo 9 ela fala assim, e ela disse aos homens, bem sei, ela fala, eu tenho certeza que Deus já deu a terra para você. Quem falou isso para ela? Quem pregou para ela? Ela não estava lá no Egito, ela não estava no caminho do deserto. Ela ouviu falar que existe um Deus poderoso. Ela ouviu uma palavra, uma história de um povo que estava andando lá no meio do deserto. E essa história entrou aqui dentro do coração dela. Ela falou, eu sei que esse Deus é poderoso. Eu sei que esse Deus muda a vida. Será que nós podemos ter essa fé de Raabe? Deus procura uma fé como essa. Lembra daquele centurião que fala com Jesus? Jesus fala, eu vou na sua casa lá curar o seu servo. Aí ele fala, Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno. Mas diz uma palavra que vai ser curado, uma palavra, e Jesus olha para ele e fala assim, eu nunca vi uma fé assim em Israel. Eu nunca vi, como eu estou esperando alguém crer em mim dessa forma. Jesus ama esse que crê nele, na palavra dele, independente da situação. Eu sei que a situação, às vezes, quando aperta, a nossa fé, às vezes dá aquela chacoalhada. Fala a verdade, você recebe uma palavra e quando você enfrenta a dificuldade lá fora, às vezes é difícil. Às vezes é difícil porque bate de frente com tudo aquilo que você sabe que vai acontecer. Você tem a certeza que vai acontecer, mas você vê ao contrário. Mas hoje a gente pode falar, independente do que eu estou vendo, independente do que está acontecendo, eu vou crer em Deus, aleluia. A Raabe, ela entendeu isso. Ela fala, no versículo 10, vai falar assim,
porque temos ouvido, temos a cidade, que o Senhor secou a água do Mar Vermelho diante de vós, quando você saiu do Egito, e que fizesse aos reis. Todo mundo estava ouvindo, mas tinha uma pessoa que estava crendo. Você tem ideia quantas pessoas hoje no Brasil estão ouvindo sobre a palavra de Deus? Só aqui em Porto Feliz, quantas igrejas estão abertas? Quantas pessoas estão ouvindo? É muita gente. Mas quantas Raabes tem por aí, será? Eu quero ser essa Raabe que fala: Senhor, eu vou crer na sua palavra. Eu não vou ser mais um de Jericó. Eu vou ser o um que vai mudar a história pela fé. Aleluia. Se você ler lá sobre a fé em Hebreus, vai citar sobre ela. Ela vai falar: e Raabe, pela fé, ela escondeu os espias. A fé de Raabe, uma estrangeira, uma mulher que não era de Israel, a fé dela mudou a história. Nós temos que ter essa fé, nós temos que ter esse reconhecimento de quem é Deus. Às vezes estamos ouvindo sobre Deus e não reconhecemos quem Ele é. Se você olhar o versículo 11, vai falar: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ela olhou assim para os soldados. Ela não era, temos que entender, ela não era de Israel. Ela não tinha ali conhecido as leis de Moisés. Ela não tinha visto nada. Mas mesmo assim ela tinha um reconhecimento: eu sei que Deus é o Senhor dos céus. Eu sei quem Ele é. Às vezes, como diz, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Raabe, sem nada, ela tinha um reconhecimento de que Deus era o Senhor, é o Senhor. Ele era, é e será para sempre. O povo de Israel, 40 anos vendo milagre, ainda não tinha esse conhecimento. Você já pensou essa comparação do povo de Israel e Raabe? Porque da multidão que saiu de lá, da escravidão do Egito, só foi 2 que chegou lá. Só teve 2 que acreditou. E além desses 2, teve a Raabe, que também acreditava na palavra do Senhor. Não podemos viver dessa maneira. É pregação atrás de pregação. Nós estamos tendo a revelação da palavra do Senhor todos os cultos. Graças a Deus o Senhor tem falado conosco. Palavras reveladas. Palavras que batem de frente nos nossos corações. É só você pensar nesse ano. Quantas palavras o Senhor falou com você, comigo. Que você falou: que revelação de Deus. Que culto maravilhoso. Que palavra revelada. E o que gerou essa palavra em você? O que gerou essa palavra em mim? Eu não posso ouvir essa palavra e sair e viver da mesma maneira. E viver como essa palavra não existisse. Porque o que ouve e não pratica é uma casa que cai. Mas o que ouve e pratica, esse permanece de pé. Aleluia. Temos que entender que a palavra que é revelada tem que gerar uma atitude. A palavra que é revelada a você tem que gerar uma atitude. A palavra que é revelada às nossas vidas tem que gerar algo em minha vida. É impossível uma palavra revelada, uma palavra que veio a mim, e eu não consigo, eu não faço nada de diferente. Se o Senhor está nos dando uma orientação, é porque Ele quer uma mudança de vida. E você vê que a Raabe, no mesmo dia, ela tem uma atitude diferente. Olha no versículo 7, nesse mesmo capítulo, versículo 7. E foram aqueles, e foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até os vales. E ela fechou-se, ou algumas traduções, trancou-se a porta. A casa dela, a porta,
Era uma porta que entrava todo tipo ali de pessoa. Eu não tenho ideia de quantos homens entraram ali para o pecado. Mas no dia que ela teve a revelação, que ela entendeu, ela fecha a porta. Eu gosto muito da outra tradução que fala, ela trancou a porta. Ela falou, nunca mais da minha vida. A palavra revelada gerou nela uma atitude de mudança de vida. Eu sei que nós queremos essa mudança, mas às vezes eu só quero e não gera nada em mim. Eu quero uma mudança de vida, mas eu não faço nada. Eu sei que o agir, o querer, tudo, o efetuar vem de Deus. Mas isso é Deus, Ele dá esse sentimento, essa revelação dentro de nós. Mas a atitude de fechar a porta é minha. A atitude de falar não mais ao pecado é minha. A atitude de falar, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida, é minha. Eu sei que às vezes é difícil lutar contra algumas coisas que nos acompanham há tantos anos. É difícil às vezes se livrar de coisas que vêm nos acompanhando por tantos anos. Mas o Senhor, Ele vai te ajudar. O Julien, ele sempre falava uma frase na rádio. Ele falava assim, dê um passo para o Senhor, que Jesus dá 100 passos para você. Quando nós damos um passo de fechar essa porta, o Senhor vem e fortalece a nossa vida e nos ajuda a manter essa porta fechada. Quando nós damos esse passo de mudança de vida, o Senhor vai honrar a sua fé, aleluia. Temos que ter essa mudança de vida, essa renúncia, porque temos que entender que o fechar a porta era o sustento dela. Ela era uma meretriz, então o que ela fazia era a forma dela ganhar vida. Ela podia falar, mas eu vou começar a perder, eu vou perder dinheiro, eu vou perder. Ela falou, não, mas mesmo eu perdendo nessa vida, eu vou fechar, porque o que essa vida pode me oferecer é muito pequeno do que eu vou receber do Senhor, aleluia. Os prazeres dessa vida, as maiores aventuras, o que a vida pode te oferecer, não se compara pelo que o Senhor reservou para nós. Não tem como comparar. Então hoje é noite da gente fazer uma análise no nosso coração e começar a fechar portas. Começar a fechar a porta que a gente está deixando aberta. E a gente fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, abre a porta. Mas ela vai lá, fecha a porta, pega a chave, tranca e fala, nunca mais na minha vida, aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar a se livrar desse mal, desse pecado, desse vício. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Nós pregamos a palavra, mas quem fala é Deus. Independente do que estiver aberto na minha vida, eu tenho certeza, nessa atitude de fechar a porta, o Senhor vai nos fortalecer. E essa porta não será a porta mais do pecado. Essa porta não será mais uma porta de destruição, de vergonha, de desonra. Mas essa porta vai virar uma porta de salvação, aleluia. Nós conhecemos essa história. Você sabe quem vai entrar por essa porta. Ela vai abrir a porta e vai entrar o pai dela, vai entrar a mãe dela, vai entrar o irmão dela, vai entrar a irmã dela, tudo para salvação. A porta que era a porta do pecado, aleluia, agora é a porta da salvação da família dela. A mesma casa, o mesmo bairro, a mesma porta, mas uma mudança de vida. Aleluia, aleluia. A transformação de Jesus é maravilhosa. A transformação de Jesus não dá para explicar. Um ponto de prostituição virou um ponto de salvação. Um ponto da vergonha virou um ponto da salvação naquela casa. Não é o lugar, não é o lugar, não é o lugar. É quem nós somos, é a porta que deixamos aberta errado para o pecado.
Vamos hoje fechar essa porta. É essa atitude que o Senhor está esperando de nós. Ele vai nos proteger. Raabe não era uma estrategista de guerra. Ela não sabia como lidar ali com os soldados vindo apertando ela. Cadê eles? Cadê eles? Onde eles estão, os espias? Ela não tinha nenhuma capacidade de enganar aqueles soldados do rei. Mas quando ela tomou essa atitude, o Senhor foi guiando por tudo. Ela fala, não, eles foram por lá, e pega os homens, esconde aqui no telhado, e todo mundo procura e não acha. Porque quando você toma uma atitude correta pela palavra do Senhor, o Senhor faz tudo por você. O Senhor faz tudo por você. Raabe, ela estava tentando se virar na vida dela, sem emprego, talvez sem profissão, sem marido, sem sustento, sem nada. Ela falou, vou dar um jeito, vou vender o meu corpo, vou me sustentar dessa maneira. E quando a gente começa a querer dar jeito, do nosso jeito, dá ruim. Quando a gente quer resolver as nossas brigas do nosso jeito, dá ruim. Quando a gente quer resolver os problemas do nosso jeito, dá ruim. Mas quando nós somos submissos à palavra do Senhor, o Senhor começa a trabalhar. O Senhor começa a mudar a história. É mais fácil, é mais simples do que eu penso. Eu vejo uma situação tão complicada, e a solução está em obedecer a palavra do Senhor, em fechar a porta para o pecado, em ter essa fé no Senhor, na palavra de Deus. Tudo isso nós já sabemos. Não sabemos que temos que fechar a porta do pecado? Sabemos, desde criança eu ouço isso dos meus pais, dos meus pastores. Nós não sabemos que temos que crer na palavra de Deus? Sim, mas às vezes não praticamos. Eu estou que nem o povo lá caminhando 40 anos, mas hoje eu quero parar de ficar dando volta no deserto, e quero aprender como Raabe, a crer na palavra do Senhor. E é tão maravilhoso que existe um problema em nossas vidas, que às vezes deixamos tudo para o depois, tudo para o amanhã. E tem um ditado, o amanhã não existe. Já viu esse ditado? Porque quando chega o amanhã vira hoje. E a gente vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Eu estou para ir na academia desde janeiro, e já está dezembro, está chegando janeiro de novo, porque eu estou deixando para o amanhã, e eu está pertinho de janeiro agora. Então esse negócio de deixar para o amanhã não funciona, não dá certo, a gente sabe disso. Mas Raabe, se você ler no capítulo 2, versículo 21, ela toma uma atitude. Olha só, nesse capítulo 2, versículo 21. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então ele despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlate à janela. Os homens acabaram de sair. No mesmo momento ela pegou aquele cordão vermelho e já deixou ali na janela. Israel não ia vir naquele dia, porque demorou ainda. Eles voltaram, foram falar com Josué, depois eles vêm de volta, começa a dar a volta. Demorou, mas no mesmo dia ela já pega aquele cordão e coloca na janela. Ela não deixou para amanhã, ela não deixou para depois. Se Deus está me falando hoje algo para fechar a porta, eu vou fechar a porta hoje. Se Deus está falando algo no seu coração hoje, não espere amanhã, comece a fazer hoje. Na história, se nós voltarmos na história, lembra de Moisés, quando começa a vir as pragas, as 10 pragas ali no Egito? Primeiro vem ali a água, se torna em sangue. Lembra dessa história? Tem até o filme. A segunda praga é as rãs. E vem um monte de rã no Egito, fica um monte de rã, um monte de rã.
E eu não sou muito fã de rã, sapo, essas coisas. E cheio de rã. Aí o faraó chama Moisés. Moisés, por favor, vamos bater um papo. Olha essas rãs, não dá não, Moisés. Fala para Deus tirar essas rãs, que eu deixo esse povo ir embora. Aí Moisés olha para o faraó e fala: tudo bem. Quando que você quer que eu fale para Deus? Ele olha assim e fala: amanhã. Eu não entendo esse faraó. Você pode ler a história lá em Êxodo. O faraó que estava com a rã incomodando ele dormiu ainda, esperou o outro dia para sair das rãs. O faraó ainda dormiu lá com as rãs, estava incomodando ele pedindo para Moisés tirar, pedindo para que Deus tire essa situação, e ainda ele fala: mas eu vou dormir mais com ela. Não durma com essa situação hoje, não durma com essa rã, não durma com essa porta aberta hoje. Hoje feche essa porta, já fecha essa porta do pecado, já tranca essa porta, sabe? Nunca mais da minha vida. Raabe, ela é uma heroína, ela é um exemplo, porque além de crer na palavra de Deus, a atitude dela foi na hora. O grande problema é quando a gente vai deixando para depois, e isso não é nada saudável para a nossa vida. Em qualquer área, tudo que você vai deixando para depois, vai te prejudicar. Raabe falou: eu vou colocar agora esse cordão. Ele vou colocar agora. E é tão maravilhoso que Raabe, ela recebe essa ordem dos 2 espias: olha, você nos guardou, você não vai ser destruída, mas joga esse cordão vermelho aí na sua janela, para que a gente saiba qual é a sua casa, e ninguém vai entrar na sua casa, e todo mundo que estiver na sua casa vai ser salvo. E ela joga aquele cordão vermelho lá, fica como sinal do cordão vermelho. E olha que interessante, se a gente voltar à história, quem que pegou algo vermelho e passou na porta de casa? O povo de Israel. Então aquilo que ele foi salvo para eles, que eles passavam lá o sangue do cordeiro, Raabe estava fazendo o mesmo sinal, que também representa o quê? O sangue de Jesus que nós devemos passar nas nossas casas. Não deixe um dia da sua família ficar exposta sem essa proteção do sangue de Jesus nas nossas casas. Eles estavam ali passando o sangue do cordeiro, Raabe jogando ali um cordão. Hoje nós temos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Nós temos Ele que se manifestou por amor a nós, que se entregou por amor a nós. Eu vou pegar esse sangue carmesim, esse sangue e falar assim: eu vou passar na borda da minha casa, eu vou passar na janela, eu vou colocar sobre a minha família, porque a maldição não entra mais na minha casa. A destruição, porque não teve o anjo da morte que ia entrar lá no Egito. O sangue do cordeiro salvou aquelas famílias, e o cordão ali foi um sinal: a salvação está nessa casa. Às vezes, por não tomarmos atitude, colocamos a nossa família em risco. Por não se posicionarmos, colocamos a nossa família em risco. Isso é muito sério. Somos seres geracionais. Tudo aquilo que eu faço vai ter uma consequência boa ou ruim na vida do meu filho. Tudo aquilo que meu pai plantou de bom, eu estou colhendo hoje. Tudo aquilo que meu avô plantou, meus pais colheram e eu estou colhendo. E meu filho vai colher. Somos seres geracionais. Precisamos pegar esse cordão, como Raabe, colocar na nossa janela um marco falando: eu tenho o sangue de Jesus na minha vida.
Eu amo esse versículo. Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ai, que lindo. Não deixe o seu passado controlar a sua situação, porque ela não deixou. Porque todo mundo que olhava falava, lá, fez tudo aquilo e agora com o cordão ali na casa, lá querendo se aparecer. Você acha que não teve um bafafado falando da janela dela? Você acha que o vizinho não falou da vida dela? Pra que esse aí quer se aparecer? E a gente fica omisso, fica com medo do passado, fica com culpa, falando, eu não mereço, eu errei muito. Não é pelo que fazemos, é pelo que Ele fez por nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o que não nasceram pela vontade da carne, nem do varão, mas nasceram pela vontade de Deus. O Senhor nos justifica. Somos justificados não pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez por nós. O passado de Raabe, a vida de erros de Raabe, não deixou ela paralisada. O passado aconteceu, o erro aconteceu, ela pagou uma consequência pesada, mas no dia que ela teve essa revelação, ela falou, eu estou uma nova criatura. Aquele que crê em Jesus é uma nova criatura, é uma nova pessoa, é um novo nascimento, é uma nova vida. Deixo para trás as coisas e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Não deixe o passado comandar a sua vida. Não deixe os erros comandar a sua vida. Não deixe as dores comandar a sua vida. Deixe a palavra de Deus comandar a sua vida. O passado vinha e machucava, mas não, eu tenho uma palavra. Jogo o cordão vermelho ali na minha janela, e esse cordão vermelho vai representar a salvação, o sangue de Jesus na minha vida, aleluia. E a gente sabe como Jericó foi derrotado. Eles se deram a volta, lembra que Jericó era uma cidade com muros? Eles ficaram dando a volta ali durante 7 dias. No último dia deram várias voltas. E aonde era a casa dela? Em cima do muro. Olha só, aquilo que era destruição da cidade, para ela se tornou uma coluna de salvação. Você achando com medo do mundo, com medo da destruição. Eu sei que vem muitos males nesse mundo, existe, a gente sabe. Se a gente começar a ver o noticiário, é uma notícia pior que a outra. Mas o mundo inteiro está caindo em destruição, mas a minha casa é uma coluna de salvação, aleluia. Eu queria ter visto todo o muro caído e uma coluna agora, não era um muro, é uma coluna, e a casa dela aqui em cima, a família dela, o pai dela aqui em cima olhando, e o cordão vermelho, ela falando, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. É uma coluna de salvação a casa de Raabe. A mudança de vida de Raabe é maravilhoso, fala a verdade. É maravilhosa essa história, o que Deus pode fazer, porque alguém começou a acreditar lá atrás. Lembra como começou? Raabe começou a crer na palavra de Deus. Raabe tomou uma atitude de imediato. Ela abriu mão dos prazeres, do dinheiro, e agora a casa dela é uma salvação. A casa dela não é um ponto de vergonha, um ponto de pecado, é uma porta de salvação, aleluia. E nós somos seres geracionais, temos que entender isso, porque vai acabar tudo. O muro caiu, a poeira baixou, ele sai da casa, mas Raabe não era do povo de Israel, ela era de Jericó. Então para Israel ela era uma estrangeira, e ela, pela lei, ela não poderia viver ali.
Mas teve um homem chamado Salmão, que vai olhar para Raabe, vai amá-la e vai casar com ela. Salmão vai casar com ela. E desse relacionamento vai ter um filho que vai se chamar o pai de Obed. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, Mateus 1, para ficar. Boaz, obrigado, pastor. Desse relacionamento vai sair Boaz. E você lembra quem é Boaz? O que Boaz fez? Boaz, um dia, ele também viu uma mulher estrangeira que estava abandonada, a Ruth. E ele sabia, um dia meu pai, ela viu uma mulher estrangeira e aceitou ela com todos os defeitos, com todos os pecados do passado. Ele colocou para dentro da casa dela. Agora Boaz, ele olha essa situação de Ruth e fala: um dia minha mãe foi aceita e hoje eu vou aceitar a Ruth na minha casa. O que fazemos é o maior exemplo para os nossos filhos. Não é de tanto falar. Vamos lá, gostaria de ler com vocês Mateus 1. Vai dizer assim: livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Fares e a Jará. A Fares gerou a Eslom, Eslom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naason, Naason gerou a Salmão, esse homem que eu falei para vocês. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, que Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Olha onde Raabe entrou. Ela era bisavó de Davi, do maior rei que a terra já teve, de uma mulher meretriz da vergonha. Agora era da família de Davi. E de Davi a gente sabe quem vai vir da raiz de Davi: o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha onde ela foi parar. A mulher da vergonha de Jericó, agora ela é da linhagem de Davi e da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Ela se passou de uma mulher que morava sozinho para fazer parte da família de Jesus. É isso que Jesus faz para aqueles que tomam uma atitude. De uma mulher solitária que morava sozinha com vergonha, agora ela faz parte da família de Jesus. Ai, se isso não mexe com você, eu não sei mais o que falar. O amor de Jesus por nós. E você vê que o escritor, ele faz questão de falar de Obed. Obed, ele vai gerar da Raabe. Vai gerar da Raabe. É dela que vai ser gerado. Vai ser gerado Boaz. E a Boaz vai gerar de Ruth. Duas estrangeiras, duas mulheres. Se você estudar a história de Ruth, você vai ver o quão difícil foi a vida dela, o quão complicado foi. Mas um dia ela teve um remidor na vida dela, que mudou a história dela. Hoje nós temos um remidor. Nós temos um remidor. Nós temos Jesus que tira o pecado do mundo, que nos tira da podridão, que nos tira do lamaçal do pecado e nos leva para andar com Ele, para andar junto com Ele, para ser agora, não mais ser chamado de um estrangeiro, mas ser chamado de filho. Aleluia. Raabe não era mais a estrangeira, ela é filha de Deus, ela faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Hoje é noite de falar, eu quero tomar uma atitude que nem de Raabe. Minha vida foi vários erros, vários problemas, está complicado. Mas um dia, por ouvir uma história
Eu contei uma história para vocês hoje. Raabe, ouvindo uma história, ela creu de uma forma que Deus mudou completamente a vida dela. Talvez hoje você ouviu essa história. Se você tomar esses passos que eu disse para você, de crer, de fechar a porta, de tomar uma ação imediata, eu tenho certeza, eu tenho a convicção que a sua vida vai mudar. Aleluia. Deus vai ter uma nova vida para você. Tome uma ação como Raabe. Que Deus te abençoe, igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.